O que será que acontece com toda aquela informação que a gente consome em livros, em cursos, mas nunca coloca em prática na vida real? Isso acontece quando rola um acúmulo massivo de informações sem nenhuma aplicação prática. E biologicamente falando, o conhecimento que não é aplicado simplesmente falha em costurar e consolidar os novos circuitos neurais. Como resultado, aquelas vias lá no cérebro começam a enfraquecer por falta de uso mesmo. Se a gente não ativa essas conexões para resolver problemas reais do dia a dia, elas desaparecem, vão se apagando lentamente, tipo aquelas memórias de infância esquecidas que não ganharam a devida atenção emocional. A neuroplasticidade é exatamente esse mecanismo, é a capacidade real do cérebro de se reestruturar constantemente. A regra de ouro aqui é o famoso use ou perca. Se um circuito é ativado repetidamente, novas conexões vão lá e reforçam esse caminho. Se for abandonado, ele se desfaz. Simples assim. E uma tática extremamente poderosa para garantir esse reforço é o ato de ensinar. Quando as pessoas pegam o que acabaram de aprender e explicam para outras, elas literalmente forçam a consolidação da rede sináptica. O simples ato de repassar o conhecimento funciona como um verdadeiro cimento biológico para a nossa neuroplasticidade. Agora, se os caminhos neurais crescem e se conectam, o que exatamente atua como estímulo físico para que isso aconteça? O grande segredo está nos fatores neurotróficos. Pensa neles, literalmente, como os adubos químicos do nosso sistema nervoso. Eles são proteínas solúveis, altamente especializadas, que não só garantem que os nossos neurônios sobrevivam, mas estimulam ativamente a expansão das conexões deles. Sem esses fatores na jogada, seria biologicamente impossível para o cérebro aprender qualquer coisa nova ou se adaptar a uma mudança. Toda essa biologia do crescimento é maravilhosa, mas o que acontece quando esse processo natural é interrompido? Vamos mudar o nosso foco para o hipocampo, que é o grande centro de memória do cérebro humano, para ver o impacto devastador que rola quando esse fertilizante neural é bloqueado. Agora, o que é realmente interessante sobre esses dados é a divisão super clara entre um cérebro normal e um cérebro sob estresse intenso. No estado normal, ocorre a promoção do surgimento de uns botõezinhos minúsculos, chamados de espículas dendríticas. Quanto mais espículas a gente tem, mais sinapses e mais afiada fica a memória. Só que, sob alto estresse, o nosso corpo inunda o sistema com cortisol. Com isso, as espículas encolhem e se retraem fisicamente. Isso explica perfeitamente aquela experiência universal e super angustiante de dar aquele branco terrível no meio de uma prova importante ou esquecer a palavra no meio da frase. Literalmente, as conexões físicas temporariamente se desfazem sob a pressão do estresse. Teve um estudo que dividiu grupos para aprender a fazer malabarismo ou a tocar violão. No primeiro mês, todo mundo praticou e as áreas motoras de todo mundo expandiram. Mas na segunda fase, parte da galera parou totalmente, enquanto outra parte foi instruída a apenas pensar que estava treinando, sem tocar em nada fisicamente. O resultado? As áreas corticais do grupo que não fez nada atrofiaram e perderam os ganhos. Mas por incrível que pareça, o grupo que apenas simulou a atividade lá na mente conseguiu manter o crescimento da massa cortical. Ou seja, pensar por si só já é um estímulo físico mais do que suficiente para manter a neuroplasticidade ativa. Indo adiante, uma pesquisa feita em Portugal avaliou as mudanças estruturais que o estresse crônico gera. E os dados mostram bem claramente que o cérebro se reconfigura para tentar buscar alívio. A exposição contínua ao estresse faz com que o córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo nosso pensamento intencional e esforço consciente, simplesmente encolha. E, ao mesmo tempo, áreas como o estriado lateral sofrem uma expansão. Essa é a área ligada aos nossos comportamentos de rotina e aos hábitos. Trazendo para a biologia, a mente atrofia as áreas de esforço, que causam sofrimento mental, e expande as áreas automáticas, criando uma biologia de rotinas para tentar minimizar a dor e sobreviver àquele caos. E quando a gente fala de remodelação extrema do córtex, nenhuma pesquisa é mais impactante do que a do Dr. Ramachandran. Os experimentos com primatas conduzidos pelo Dr. Ramachandran provaram que o mapa sensorial do nosso cérebro é totalmente fluido. Por exemplo, ao emitir sons constantes, notou-se a expansão do córtex auditivo, o que ajuda a explicar aquela habilidade superior que os músicos têm. Em outro teste, ao unir fisicamente 2 dedos de um primata, as áreas de controle cerebral que correspondiam a eles se fundiram em uma só. E no caso da amputação de um dedo, os neurônios das áreas vizinhas simplesmente colonizaram de forma agressiva aquele pedaço do córtex que ficou sem função, recrutando a área abandonada para eles.
E é exatamente essa colonização celular que explica o intrigante fenômeno do membro fantasma. O cérebro da gente possui um lapa sensorial chamado homúnculo, e nele, a área que processa as sensações do rosto fica exatamente colada à área que processa as mãos. Quando ocorre a amputação de uma mão, os neurônios do rosto migram e tomam conta daquele espaço vazio no cérebro. O resultado disso, ao encostar no próprio rosto, a pessoa pode sentir um toque nítido ou até mesmo uma coceira nos dedos daquela mão que nem existe mais. É impressionante. E tem mais. O conflito psicológico entre esse mapa que ficou desatualizado no cérebro e a falta física do membro pode gerar dores crônicas terríveis. Para solucionar isso, foi desenvolvida a terapia da caixa de espelho. Funciona assim: a pessoa posiciona o membro saudável de um jeito que o espelho reflita a imagem dele, criando a ilusão visual perfeita de que o membro ausente está lá, inteiro e funcional. Esse simples truque óptico satisfaz os circuitos neurais que estavam angustiados, harmoniza o cérebro e consegue diminuir dramaticamente a dor fantasma. O conhecimento sobre remapeamento e crescimento cerebral pode e deve ser usado como nossa maior ferramenta contra o processo natural de declínio do envelhecimento. A diferença anatômica aqui é gritante. O envelhecimento natural provoca o declínio tanto da massa cinzenta, que são os corpos dos neurônios, quanto da massa branca, que são os cabos de conexão. Mas olha só que detalhe crucial. O cérebro que envelhece acompanhado da prática de exercícios físicos apresenta uma biologia completamente diferente. A atividade física atua literalmente como um escudo, retardando enormemente a degradação e mantendo os caminhos estruturais robustos e intactos por muito mais tempo. Então, a grande sacada é transformar esses conceitos em um estilo de vida prático que proteja a nossa arquitetura cerebral. Agora, é muito importante a gente não confundir os termos. A neurogênese, que é o nascimento de neurônios totalmente novos, só ocorre em áreas bem restritas do cérebro adulto. Acontece no bulbo olfatório, por exemplo, o que explica por que a gente recupera o olfato meses depois de uma infecção viral. Mas a neuroplasticidade, essa sim é um poder ilimitado e onipresente. Não importa a idade, as perdas ou os obstáculos, a biologia garante que cada nova experiência, cada novo aprendizado ou movimento tem o poder de reescrever a arquitetura completa da mente. E com isso, fica a grande questão: até que ponto a estrutura da nossa mente hoje é capaz de se reinventar completamente até o dia de amanhã? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas nesse vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.